Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Inicialmente eu já vou pedir desculpa pela minha voz, que ela tá um pouco rouca, né? Tá um pouco esquisita, eu tô bem gripada. Então, caso vocês não entendam alguma coisa, podem me perguntar depois aí via WhatsApp, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes básicos do computador, que são aquelas coisas que tem dentro do computador, né? Quando a gente vai comprar um computador, a gente precisa prestar atenção e tal. Então a gente não vai falar assim de peça por peça e tal, nós vamos falar do que tem dentro do computador, das coisas básicas que eles precisam para funcionar e o que cada uma dessas peças básicas faz no contexto, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a diferença entre hardware e software. A gente sempre brinca que o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga. Por quê? Porque o hardware, ele é aquela parte física do computador, aquela que você consegue pegar e levar para outro lugar. E o software é a parte lógica do computador, aquela parte que você não consegue pegar na sua mão. Como, por exemplo, no software, a gente tem como, por exemplo, o Word. Pensa, você consegue pegar o Word e levar ele para outro lugar, pegar na mão? Você consegue pegar o Facebook e levar para outro lugar? Não consegue. Já no hardware, a gente tem, por exemplo, o mouse. O mouse você consegue pegar na mão e levar? Consegue. Uma placa-mãe, você consegue pegar na sua mão e levar? Consegue, beleza. É tranquilo, tá? E o principal desses hardwares que tem no computador, o que faz todo mundo funcionar é a placa-mãe. Ela já se chama placa-mãe por esse motivo, porque é nessa placa onde são colocados os outros componentes do computador e ela faz todo mundo conversar, todo mundo se comunicar. Então é ela que proporciona essa conversa. Por exemplo, se o processador quer conversar com a memória RAM, através da placa-mãe que vai fazer essa conversa, é ela que vai levar essas mensagens de um componente ao outro, tá? O segundo componente mais importante é a CPU. CPU é diferente de gabinete. Aquela caixa onde ficam as peças do computador dentro, o nome daquilo lá é gabinete. CPU é o processador. Então, quando vocês virem alguém chamar de CPU aquela caixa grande, aquilo tá errado, tá? O nome daquilo lá é gabinete. Não quer dizer que vocês vão ter que ficar corrigindo as pessoas na rua, mas vocês têm que saber que o nome daquilo é gabinete. CPU é o processador. CPU é igual a processador. Aquela caixa grande se chama gabinete. Não quero ver mais ninguém errando o nome disso a partir de hoje, tá? E a CPU ou processador, ela é conhecida como o cérebro do computador, porque é ela quem realiza todos os cálculos. Lembra que eu falei para vocês lá na aula passada que o computador nada mais é do que uma calculadora gigante? E quem faz esses cálculos do computador é a CPU ou o processador. E ela trabalha assim, ela recebe uma informação de alguma coisa, por exemplo, um clique no teclado, um clique no mouse, alguma coisa assim. Ela recebe essa informação, daí ela vê o que essa informação quer dizer. Porque, por exemplo, um clique no mouse enquanto eu estou apresentando o slide aqui, quer dizer que vai trocar de slide. Já se eu estiver jogando um jogo de tiro, por exemplo, um clique no mouse quer dizer que aquele personagem do jogo vai atirar. Então, primeiro ele recebe essa informação, que no caso do exemplo aqui é um clique no mouse, e depois ele vai tentar entender o que essa informação quer dizer naquele determinado contexto. Aí ele armazena o que essa informação quer dizer, por exemplo, se for no slide, o clique do mouse vai passar de slide, então ele vai armazenar o resultado disso e, por último, ele vai exibir essa informação na tela. Só que isso é tão rápido que a gente nem imagina que isso tudo acontece. Por exemplo, se eu clicar no meu mouse agora, vai mudar de slide, vai ser super rápido. Quer ver? Eu vou clicar, ó, cliquei. É muito, muito rápido. Não dá nem pra gente perceber o que está acontecendo e nem imaginar que a CPU faz todos esses processos aí para chegar a esse resultado final, que no nosso caso, neste exemplo, é a troca de slide. O que a gente tem também aí nos nossos computadores são os periféricos. Periférico é
tudo que vai ligado no computador, tudo que vai através de fio ou através de um conector ligado no computador é um periférico. Alguns exemplos: o mouse, o teclado, uma webcam, um monitor, uma impressora, tá? Só que a gente tem 3 tipos de periféricos: os periféricos de entrada, periféricos de saída e os periféricos de entrada e saída. São esses 3 tipos diferentes. Os de entrada são todos aqueles que pegam informações do usuário e jogam para dentro do computador. Por exemplo, o mouse. Eu, usuário, estou digitando no teclado e essa informação ela vai para dentro do computador. Eu clico no mouse e o clique vai para dentro do computador. Os de saída são aqueles que pegam informação do computador e dão para mim, usuário, como por exemplo o monitor. O monitor pega o que está acontecendo no computador e mostra para mim. Por exemplo, uma impressora. Ela pega a informação do computador e ela dá para mim, usuário, tá? E aí tem aqueles periféricos que são de entrada e saída. Exemplo, uma impressora multifuncional, aquela que escaneia e imprime. Ela é de entrada e saída. Porque quando você escaneia um documento, você está jogando uma informação para dentro do computador. E quando você imprime, ela está tirando uma informação do computador, dando para você, o usuário. Então, ela faz os dois, ela é um periférico de entrada e saída. Outro exemplo, fone com microfone, é um periférico de entrada e saída. Porque o fone, ele pega a informação do computador e dá para você, que no caso é o som, e o microfone pega a informação de você, usuário, e joga para o computador, que no caso é a sua voz, né, falando. Outra coisa muito importante que tem no computador são as memórias. As memórias, elas servem para armazenar. Porém, existem 4 tipos de memórias diferentes e cada uma delas armazena de uma forma. Esses aqui que vocês estão vendo nas figuras são os cartões perfurados, que eu falei lá na aula passada para vocês, que foi criado lá no tear mecânico e tal, e eles que deram as informações para os computadores por muitos e muitos anos, tá? O primeiro tipo de memória que a gente vai ver é a memória RAM. São 4, a RAM, a ROM, a ótica e a magnética. A primeira que a gente vai ver é a RAM. Essa memória, ela tem uma particularidade que ela é chamada de memória volátil. Então, sempre que o computador é desligado, tudo que estava dentro dela é apagado. É muito interessante porque ela funciona assim. Quando a gente abre um programa no nosso computador, por exemplo, abrir o Word ele fica sendo executado lá na memória RAM. Ele fica guardado lá na memória RAM. Quando a gente fecha o Word, ele volta lá para o HD, que era a memória onde ele estava inicialmente. Aí você abre outro programa, por exemplo, abriu o PowerPoint, ele vai ser executado na memória RAM. Fechou, volta para o HD, que é lá onde ele estava. O negócio da memória ser apagada quando o computador é desligado é interessante que a gente pode observar quando, por exemplo, a gente está mexendo no computador e acaba a energia. Porque assim, quando acaba a energia, quando a gente está com vários programas abertos, aí acaba a energia. Quando a gente liga o computador de volta, não tem nada aberto. Por quê? Porque esses programas eles estavam abertos lá na memória RAM e a memória RAM, quando a energia dela é cortada, tudo que estava lá nela é apagado. Por isso que não fica mais nada aberto. Outro tipo de memória é a memória ROM. Essa aqui, ela já vem gravada pelo próprio fabricante e ela vem soldada na placa-mãe. Ela não pode ser alterada. E para que ela serve? Ela serve para ensinar o computador como ligar. Então, quando você liga o seu computador, ele vai lá na memória ROM e ele fala assim, memória ROM, o que eu faço agora? Aí a memória ROM tem um programa lá nela que vai ensinar o computador como ligar. E a primeira coisa que ele fala é, pega o sistema operacional que está lá no HD e carrega ele para a memória RAM. É a primeira coisa que ele fala para o computador fazer. E a partir desse momento, o sistema operacional do computador fica sendo executado lá na memória RAM. Inclusive, quando você desliga o computador, daí o sistema operacional volta lá para o HD também. Outro tipo de memória é a memória magnética. Essa aqui é a memória do HD, da fita cassete, do disquete,
E ela serve para quê? Ela serve para armazenar tudo no seu computador, porque ela não é volátil. Quando a energia dela é cortada, ela não apaga nada. Então, tudo que você quer salvar no seu computador fica salvo nessa memória magnética, que no caso dos nossos computadores é o HD, tá? E aí, tudo vai ficando salvo lá. Por exemplo, se eu tenho o Word fica salvo lá no meu HD. Quando eu quero executar ele, eu vou lá, dou 2 cliques no Word, ele procura no HD, pega do HD, joga para a memória RAM, fica executando na memória RAM. Quando eu fecho o Word, ele volta e fica salvo lá no meu HD até eu querer usar ele de novo. Outro tipo de memória é a memória ótica. Essa aqui é aquela dos CDs, DVDs. Ela é ótica, por quê? Porque ela é lida e gravada através de luz. Então, sempre que você quer ler ou gravar alguma coisa no CD ou no DVD, vem um feixezinho de luz, ele é emitido lá no disco e grava ou então lê o que tá gravado lá. Tá? E esse é o tipo de memória ótica. Outro componente muito importante no computador se chama chipset. O chipset ele vem soldado na placa-mãe e existem 2. Tem o chipset ponte norte e tem o chipset ponte sul. Cada um deles faz uma função diferente. O ponte norte ele funciona assim. O processador ele está sempre se comunicando com a memória RAM, o tempo inteiro se comunicando com a memória RAM. O problema é que o processador ele é muito mais rápido que a memória RAM. Então, se ele ficar enviando informações para a memória RAM na velocidade dele, a memória RAM vai ficar sobrecarregada e não vai dar conta de processar todas essas informações. Então, o chipset ponte norte, ele faz assim, ele fala para a memória RAM, ele fala para o processador. Por exemplo, processador, espera aí um pouquinho, que a memória RAM ainda não deu conta de processar todas essas informações que você enviou. Aí, na hora que a memória RAM termina de processar, ele vai lá e fala para o processador. Processador, pode enviar mais que a memória RAM já terminou. Então, ele faz um controle de tráfego de informações entre o processador e a memória RAM. Ele faz esse controle para que o processador não sobrecarregue a memória RAM. Ele é tipo um semáforo que controla essa comunicação. O chipset ponte sul, ele faz a mesma coisa, só que entre componentes diferentes. Ele faz esse controle entre a placa-mãe e os demais dispositivos que estão ligados a ela. Por exemplo, um HD, um pendrive, um mouse, um teclado, essas coisas que são ligadas ao computador. Então, o chipset ponte sul, ele vai falar assim para a placa-mãe. Placa-mãe, pode enviar dado que o dispositivo aqui está tranquilo. Opa, placa-mãe, espera um pouquinho aí que enviou o dado, o dispositivo precisa processar. Então, aqui quem é o rápido é a placa-mãe e quem precisa de mais tempo para processar esses dados são os dispositivos ligados a ela. E aí o chipset ponte sul, ele faz esse controle de tráfego aí. Outra coisa muito importante que tem na placa-mãe são os barramentos. Os barramentos são fiozinhos bem fininhos que ficam na placa-mãe e eles é quem vão levar os dados de um componente até o outro. Exemplo, se o processador quer se comunicar com a memória, eu falei que eles se comunicam através da placa-mãe. Quem faz essa comunicação são os barramentos. O processador, ele pega e envia os impulsos elétricos dele através do barramento da placa-mãe, e aí esses impulsos elétricos vão chegar lá na memória através desse barramento que liga os dois que está na placa-mãe. São fiozinhos bem fininhos, a gente consegue sentir com a unha na placa-mãe. Nessa imagem fica um pouco difícil de ver, mas o ideal seria pegar na mão. Mas essas coisinhas aqui, ó, são todos fiozinhos que passam na placa-mãe, que vão levar as informações de um lado ao outro, tá? E por último, mas não menos importante, um dos componentes essenciais para que o computador funcione é a fonte de energia. Ela é quem vai transformar um negócio chamado corrente alternada em um negócio chamado corrente contínua. O que é isso? Corrente alternada é a energia que ela vem da tomada da nossa casa. Porque, por exemplo, na nossa casa a gente tem energia 110, mas nunca vem 110 puro, limpo. Ela vem assim, 110, 115, 97, 98, 101, aí cai para 90. Então ela vem oscilando essa energia, tá?
Se eu enviar essa energia oscilante para o computador vai queimar, porque ele não suporta essa oscilação de energia. Então a fonte, ela pega essa energia e ela transforma numa energia limpa, uma corrente contínua, que não oscila, tá? E aí, cada peça do computador, ela tem uma voltagem que ela vai funcionar. As peças, elas não funcionam no 110. Elas funcionam em 12 volts, 3 volts, 8 volts. Então, cada pontinha dessa daqui da fonte, ela é ligada em uma determinada peça para fazer ela funcionar com a determinada voltagem que ela necessita. Então, a fonte, além dela transformar a corrente que é alternada em corrente contínua, limpa, ela vai levar a voltagem necessária para cada peça do computador funcionar, ok? Então, é isso, pessoal. Se vocês ficarem com dúvidas, tiverem alguma pergunta, me chamem no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês, tá certo? Muito obrigada!